Oi, dona Cecília, eu me chamo Bruna e agora nós vamos falar sobre o seu tratamento. Antes de falar sobre o uso do remédio em si, a gente precisa falar sobre o tratamento não medicamentoso, que é o tratamento que vai depender de mudanças no seu estilo de vida, ou seja, vai depender das mudanças nos seus hábitos alimentares, no exercício de atividades físicas, no seu dia a dia. E a gente também não pode deixar de falar sobre o uso do cigarro. Tudo isso é tão importante no tratamento quanto o uso dos remédios. Então, sobre a alimentação, dona Cecília, a primeira orientação que eu vou deixar é que a senhora diminua o consumo do sal. Não precisa tirar ele totalmente, tá? O sal também é importante, mas ele precisa ser usado em pequenas quantidades. A senhora costuma usar saleiro em cima da mesa? Sim, doutora, eu tenho um saleiro em cima da mesa porque eu gosto de colocar na salada e na batata frita também quando a gente faz. Então, dona Cecília, uma forma de começar essa mudança é tirar esse saleirinho de cima da mesa. Os alimentos, durante a preparação, eles já levam sal, então não é necessário acrescentar mais. E, além disso, é preciso tomar cuidado com os alimentos embutidos, que são os alimentos como bacon, presunto, linguiça. Esses alimentos ele têm uma quantidade grande de sal. Tá. Então, lá em casa nós trocamos recentemente o sal de cozinha, esse sal normal, branquinho, pelo sal rosa do Himalaia, sabe? Minha irmã viu na internet que ele é mais saudável que o outro. Na verdade, dona Cecília, tanto o sal rosa como o sal de cozinha, eles, se usados em grande quantidade, podem aumentar a pressão. Então, você pode sim continuar usando o sal rosa, mas em pequenas quantidades, assim como o sal de cozinha. Também é bom evitar os temperos e molhos prontos, como o sazon, molho shoyu, ketchup, molho de tomate. Esses, esses produtos prontos, eles têm uma quantidade grande de sal. Entendi. Então, para o café da manhã, vamos falar sobre o café da manhã. A senhora falou que come um pãozinho, um café, né? Isso. A senhora pode optar por acrescentar uma fruta, como um melão, uma maçã, por exemplo. Pode diminuir, pode substituir o leite integral por um leite desnatado, que tem menos gordura. E também, com relação ao pão, a senhora pode substituir os pães feitos com farinha branca para aqueles integral, com farinha integral. Mas lembre-se de que o pão ele tem muito açúcar. Então, mesmo que a senhora substitua, precisa consumir em pouca quantidade também. A senhora me disse que leva marmita para o trabalho, né? Mas não Isso. costuma levar salada, é isso mesmo? Isso. Porque daí ela fica ruim se eu coloco junto com a comida. Sim, esse é um ponto que a gente também precisa mudar. Como fica ruim colocar ali no meio da comida, eu sugiro que a senhora leve a salada num potinho separado. A senhora pode optar por folhas verdes, como espinafre, couve, brócolis, são alimentos que vão ajudar a controlar a sua pressão. Eu sugiro que quando a senhora for ao mercado, à frutaria, e comprar essas frutas, já deixe elas lavadinhas ou cozidas em potinhos separados, assim fica mais fácil de levar para o trabalho durante a semana. Aí também, outros alimentos que a senhora deve consumir, né, são os grãos, como arroz, feijão, o milho, menos aqueles de latinha, que também tem muito sal. Aí, para os lanches entre as principais refeições do dia, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, a senhora pode levar uma fruta, ao invés de levar os bolinhos, essas frituras que a senhora leva, né, quando sobra da janta. Então, é bom substituir por alguma fruta, ou no período da tarde, uma fruta, um iogurte desnatado. Até aqui, tudo certo? A senhora está me acompanhando? Sim, tô entendendo. Então, continuando com o nosso plano de tratamento, é importante também introduzir os exercícios físicos na sua rotina, dona Cecília.
Eu sei que no dia a dia é corrido, é difícil ter tempo, né? Mas essa é uma mudança que, como eu falei para a senhora, ela é tão importante quanto o uso dos remédios. Então, o que eu vou prescrever, que eu vou deixar na receitinha da senhora? Fazer atividade física, uma caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, durante os 50 minutos. A senhora vai trabalhar de ônibus, de carro? Eu moro um pouquinho longe do trabalho, então eu vou de ônibus, sim. Eu trabalho de segunda a sexta, né? Então eu vou de ônibus. Então, dona Cecília, uma estratégia que a senhora pode usar é descer alguns pontos antes do trabalho, ou quando voltar para casa, alguns pontos antes de casa, e ir a pé. Ou quando for ao mercado, ou à farmácia, ou à frutaria, preferir ir andando. Aos finais de semana, quando a senhora pode ir passear num parque, levar os seus netinhos, são mudanças, a atividade física vai fazer bem para a família da senhora como um todo. E essas são algumas formas de colocar a atividade física na sua rotina, já que no dia a dia, separar um tempo para fazer só isso é um pouco mais difícil. Também, além de ajudar no controle da pressão, essas mudanças vão ajudar a senhora a perder peso, que a senhora está com um excesso de peso, né? E isso pode estar causando as suas dores no joelho. Então, essas mudanças devem ajudar a melhorar, inclusive, essa dor. Então, a gente pode criar algumas metas. Por exemplo, a senhora está com 80 quilos, é isso mesmo? Pelo que mediram no postinho, é isso. Então, eu preciso que a senhora perca uns 10 quilos. E a gente pode, com essas mudanças na sua rotina, na sua dieta, nas atividades físicas, a senhora já vai conseguir perder peso. Então, a gente pode criar algumas metas. Nesse primeiro mês, a senhora consegue perder 2 quilos. Essa vai ser a nossa meta. Aí, quando a senhora voltar aqui no próximo mês, aí a gente estabelece uma outra meta. Pode ser? Pode sim. Ótimo. A senhora consegue repetir para mim, então, quais os principais pontos que nós discutimos, nós conversamos agora? Claro, eu acredito que eu lembro de tudo. A senhora me orientou que eu tenho que mudar a minha alimentação, principalmente tirando o potinho de sal de cima da mesa, né? Para diminuir o sal da comida no geral. Comer mais frutas, saladas, evitar os temperos prontos e fazer caminhada, né? Um exercício 3 vezes na semana. Ótimo, dona Cecília. É isso mesmo. Não se esqueça de que isso é tão importante para o tratamento quanto o uso dos remédios. E antes da gente falar deles propriamente ditos, a senhora me falou que a senhora fuma desde os 18 anos, né? Isso. Eu já tentei parar, mas não consegui. Gostaria. Também tenho essa vontade de parar agora, mas é muito difícil. É verdade, dona Cecília. É uma tarefa que não é fácil, mas que é possível e que só tem benefícios a trazer para a vida, para a sua saúde, né? Então, quando a senhora tentou parar, conseguiu ficar quanto tempo sem o cigarro? É umas 3 semanas, doutora. E usou algum remédio para parar de fumar? Fez um acompanhamento com o médico? Não tomei remédio nenhum. Eu tentei parar por conta, assim, sabe? Por conta mesmo, mas eu comecei a sentir muito enjoo, não conseguia dormir, sabe? Muita ansiedade, e ainda comecei a engordar. Aí não consegui continuar sem fumar e voltei a fumar. Esses sintomas, como enjoo, não conseguir dormir, o aumento do peso, eles são comuns quando a pessoa está tentando parar de fumar. São sintomas que a falta do cigarro traz nesse início, né? Quando a pessoa fica sem fumar. Uhum. Mas com uma orientação, um acompanhamento regular, se for do seu interesse, a gente já pode começar.
a gente tem algumas estratégias que podem ajudar a senhora nesse processo. A senhora tem interesse? Sim, por mim, eu gostaria de tentar de novo. Seria ótimo. Faz tempo, assim, que eu quero parar com cigarro, sabe? Então, se tiver uma ajuda, é melhor. Que bom, dona Cecília. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos começar agora, então. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para entender melhor qual que é a sua relação com o cigarro. Pode ser? Vamos lá? Pode sim. Então, em quanto tempo depois que a senhora acorda, a senhora fuma o primeiro cigarro? Eu acho que dá uma meia hora depois de levantar, sabe? Uhum. E a senhora acha difícil ficar sem fumar em lugares onde é proibido? Por exemplo, na igreja, no cinema ou outros lugares? Não. E qual o cigarro do dia que a senhora fuma e se sente mais satisfeita? Eu acho que é aquele que eu fumo depois de acordar. Uhum. E são quantos por dia? Acho que eu fumo em torno de uns 10 cigarros por dia. 10, né? Uhum. E qual horário de dia você fuma mais frequentemente? De De manhã. manhã, De de manhã, tarde? doutora, de De manhã. manhã? Isso. E quando a senhora fica doente, que precisa ficar na cama a maior parte do tempo, a senhora fuma mesmo assim? Sim, porque ele faz muita falta, né? Uhum. E mais alguém na sua casa fuma, dona Cecília? Não, só eu. Só eu mesmo. Bom, então, eu vou pedir que a senhora volte aqui daqui uma semana para a gente marcar uma data para a senhora parar de fumar definitivamente. Então, até lá, e durante a semana, eu vou pedir que a senhora tente diminuir o uso do cigarro. Se a senhora fuma 10, tentar começar fumando 8, 7 ou menos. Quanto menos a senhora conseguir fumar, melhor. E também vou pedir que a senhora adie um pouco o primeiro cigarro. A senhora falou que fuma o primeiro cigarro ali depois de uns 30 minutos depois que acorda, né? Isso. E então eu vou pedir que a senhora tente adiar para uma hora depois ou mais, quanto a senhora conseguir. Uma dica que pode te ajudar nessa tentativa é ter sempre uma garrafinha de água por perto. Ou também carregar vegetais crus ou chicletes com baixa caloria, para quando tiver esse desejo de fumar, a senhora toma um golinho de água ou masca um chiclete. Aqui também vai ser muito importante as atividades físicas que a gente conversou, quando a senhora sentir ansiedade por conta de estar sem o cigarro, sai, dá uma caminhadinha, depois volta. Essas são estratégias que vão te ajudar a reduzir esse consumo. Aí daqui uma semana a gente volta a conversar e marcamos uma data para a senhora parar de vez de fumar. Combinado? Combinado, doutora. Então, até aqui a gente discutiu o tratamento não medicamentoso para sua pressão alta e que são as mudanças, né, nos hábitos de vida, para combater os riscos da senhora adoecer o seu corpo. E é importante que a senhora não esqueça, vou lembrar mais uma vez de que esse tratamento ele é tão importante quanto o uso dos remédios. Eles vão agir junto com os remédios, é um tratamento em conjunto. Ficou alguma dúvida, dona Cecília? Não, doutora. Então, muito obrigada. Obrigada a você pelas dicas.